sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e chegou o dia de trazer mais um livrinho aqui favorito para vocês. Antes de falar qual livro vai ser, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre aqui para vocês, tá? Deixe o like aqui no vídeo se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, ative o sininho de notificação para vocês ficarem sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal, tá? Na descrição vai ficar todos os links das nossas redes sociais, Instagram, Threads, TikTok, tudo aqui embaixo para vocês nos acompanhar por lá também. Esse começo de ano de 2025, a gente tá com alguns projetos de tentar alavancar nossas redes sociais, então a gente tá tentando postar conteúdo por lá todas as quartas e sexta-feiras, tá? Então fiquem ligados. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, que vocês sabem que também gostam desse tipo de conteúdo, tá? E deixa aqui no comentário se você já leu esse livro que eu vou mencionar no livro e o que você achou dele também, tá bom? Todo mundo já sabe, porque afinal eu não canso de falar desse livro desde o momento que eu fiz a leitura dele lá atrás, o primeiro livro da série, que foi Quarta Asa, que eu fiquei simplesmente obcecada pela história e eu só não comprei a continuação logo em seguida que eu terminei de ler, por questão financeira mesmo, porque na época o segundo livro estava muito caro, não que não esteja agora quando eu comprei, mas enfim, eu consegui segurar um pouquinho. Mas daí uma amiga que trabalha comigo, ela leu Quarta Asa por indicação e ficou também obcecada e não aguentou e comprou o segundo livro e leu o segundo livro e ficou falando, pelo amor de Deus, Jéssica, você tem que ler, você tem que ler. E aí eu me dei de presente de Natal e comprei o livro e terminei a leitura, então é sobre esse queridão aqui que a gente vai falar no vídeo de hoje, Chama de Ferro, a continuação de Quarta Asa, o segundo livro. Gente, eu terminei de ler no dia 27, agora de dezembro, e foi a minha última leitura do ano. Eu me recuso a pegar mais qualquer livro para ler até acabar o ano, né? Então essa foi a leitura que encerrou o meu 2024 com chave de ouro. Foi 5 estrelas, foi favorito novamente, porque afinal, né, não tem como não ser. Quarta Asa foi, assim, um impacto na minha vida. E Chama de Ferro não podia ser diferente. Apesar de que tenho várias considerações a fazer sobre esse livro aqui, tá? Bom, primeiro eu vou começar falando um pouquinho sobre do que se trata essa continuação, né? Então, assim, pode ser que tenha alguns spoilers para quem não leu Quarta Asa ainda, mas eu vou tentar dar uma geral sem fazer muitos comentários. Bom, aqui em Chama de Ferro a gente começa então com a Violet descobrindo, na verdade ela descobriu no final do primeiro livro, mas agora ela vai entender o que aconteceu, porque afinal de contas o irmão dela está vivo, depois de 6 anos em que ela viveu o luto do irmão dela, né? Mas ele está vivo e ele está fazendo parte da revolução. E então a Violet acorda e tenta entender tudo o que está acontecendo, porque essa revolução já tem toda uma organização, tem uma assembleia, tem uma base solidificada, eles estão tentando resolver a situação das armas para mandar para os paladinos. Então, assim, tem toda já uma estrutura essa revolução. E a Violet, ela agora, querendo ou não, ela faz parte também dessa revolução, pois ela ficou sabendo de tudo e ela também concorda, tá? Ela não é contra essa revolução, ela entende o motivo e ela acha válido tudo que estão fazendo. Então, meio que ela vai também fazer parte dessa revolução. Porém, o que acontece aqui? Eles têm que voltar, né, para a escola, lá para a base de arte, que é o Instituto Militar, porque senão eles vão ser considerados mortos e, na verdade, eles já foram considerados mortos, né, porque como eles não voltaram dentro de uma semana, todo mundo considera que eles morreram na missão, né, na última prova deles. Esse livro, ele é cheio de... Quarta Asa já foi um pouco cheio de política, e aqui também ele vai ter muita politicagem, principalmente porque os poderosos de Bajad, todos sabem o que está acontecendo. Todos sabem sobre as invasões dos Vayne, dos Wyverns, todo mundo sabe. Porém, eles meio que maqueiam para que a população não fique sabendo, tanto a população quanto os cadetes e cavaleiros que estão ali no instituto, tá? Então, todas as informações que passam para eles na aula de batalha, tudo é maquiado. E a Violet, ela sabe o que tá acontecendo, porque afinal de contas ela viu, ela lutou contra eles, né? Então ela
ela não consegue aceitar essa questão de que estão mentindo para os alunos. Esse livro vai ser mais ou menos essa questão deles abrirem os olhos das pessoas, né? Fazer eles acreditarem no que está acontecendo atrás das muralhas de Navarre, né? Porque as Navarre são protegidas pelas Égades, então eles acreditam que estão seguros. Porém, fora dessas Égades, fora dessas muralhas mágicas, pessoas estão morrendo, civis estão morrendo, não estão tendo proteções. E Navarre não faz nada disso para melhorar, não tenta ajudar o povo fora das fronteiras, né? Então, a revolução é isso, a revolução é tentar salvar o continente, salvar todas as pessoas, não só quem está dentro das proteções, tá? Esse livro, ele é cheio de reviravoltas, cheio. Quarta Asa foi muito bom, mas esse daqui, a construção da história, as reviravoltas que tem, os plots no meio do livro, cada parte do livro tem um plot twist que você fica assim chocada com o que acontece. Aqui a gente vai ter a introdução de um personagem tenebroso, que eu tava conversando com a minha amiga, assim, ele é o diabo em pessoa, que é o Varys. Ele é um vice-comandante, acho que é vice-comandante, ele é um dos grandes ali, e ele tá determinado a fazer a Violet contar o que ela sabe, ou então descobrir o que a Violet esconde, a Revolução esconde. Ele não confia no Shaden, ele não confia na Violet, e é o que ele pega no pé dessa menina no livro inteiro assim, né? Uma boa parte do livro é assim tenebroso, 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 tenebroso. O Shaden, ele foi designado a trabalhar, assumir o posto, né? Numa cidade bem longe, que dá um bom tempo assim de voo. E por conta dos dragões dele serem consortes, eles não podem ficar longe por muito tempo. Então, a cada 7 dias, um deles tem folga para viajar para onde eles estão. Então, a Violet, a cada 7 dias, vai pro posto onde ele tá. E depois o Shaden vem pra escola, né? Pra visitar ela e os dragões se ver. Então, a gente tem os encontros do Shaden e da Violet semanalmente. E o Varys, por conta disso, ele desconfia de alguma coisa, sabe? Então, toda vez que a Violet vai viajar, ele arruma um jeito de revistá-la pra ver se ela não tá levando nada. Então, é uma pedra no sapato da Violet no livro. E ele transforma a vida dela no inferno. Porque assim, ela meio que sabe que... Ele sabe que ela tá escondendo alguma coisa e ele quer descobrir o quê. Inclusive, uma parte pesada desse livro, porque uma das aulas que eles têm é sobre ser forte em uma pressão. Tipo, vamos supor, a pessoa está lá sendo torturada, apanhando para tentar liberar segredos, e ela tem que ser forte para não entregar ninguém ou entregar o segredo. Então, inclusive, uma das aulas é sobre isso, o que eu acho pesadíssimo. Então, e a união que o esquadrão dela faz, né? Ela, o Vidocq, o Sauer, a Rhiannon, eles são um esquadrão muito unido, muito forte, e eles fazem uma promessa de que eles vão terminar, que eles vão se formar e todos vão estar vivos ao longo de tudo que vai acontecer, o que é uma promessa muito assim ousada, porque nesse livro a Rebecca não teve dó de muitos personagens, aqui teve muitas mortes desse livro, e é assustador a quantidade de pessoas que morrem nesse livro, e como se fosse normal, que é a proposta mesmo de Bagiat, né? Enfim, então tá tudo isso acontecendo, a Violet sendo revistada pelo Varys, o Varys pegando no pé dela, o dragão do Varys também é um dragão insuportável, que é o Solas, inclusive ele tem um olho só, porque anteriormente o Tywin já tinha arrancado um olho dele. E o próprio Tywin, ele odeia o comandante, ele odeia o dragão do comandante. Por ele já tinha matado os dois há muito tempo. Inclusive, em uma das cenas, o Tywin ataca o Solas novamente e só não mata o Solas por questões ali entre eles, né? Mas assim, é uma cena maravilhosa. Aliás, o Tywin nesse livro e a Andarna são perfeitos. Nesse livro também a gente vai acompanhar a evolução da Andarna, né? Porque tudo que aconteceu lá em Hesson no final do primeiro livro afetou diretamente a Andarna, né? Porque como ela
interferiu lá, usou seu poder para parar o tempo por muito tempo, acabou interferindo nela também e acabou acelerando um pouco o crescimento dela. Então ela era um dragão bebê em quarta asa, aqui em Chama de Ferro ela é uma dragão adolescente, com toda a rabugice e teimosia de uma adolescente. O que nos traz cenas assim maravilhosas, engraçadas, divertidas, entre ela e a Violet, entre ela e o Time, assim, é maravilhoso. A gente vai descobrir também um pouquinho mais sobre a linhagem da Andarna, como que ela vai ser como um dragão. Então, assim, é cheio de surpresas também em relação a Andarna nesse livro aqui. Eu sinto que a Violet carregou esse livro nas costas, sabe? Apesar da chatice dela, muito por conta de tipo, ai, você não confia em mim para me contar tudo, eu tenho que sempre ficar perguntando, você não confia em mim, como que eu vou poder te amar se eu não confio plenamente em você? Toda essa chatice dela com o Xaden o livro inteiro, tá? Quando ela acha que superou, ela volta com esse pensamento, aí a gente passa a descobrir mais algumas coisas sobre o Xaden, aí ela volta com toda essa história, mas você não confiou em mim pra dizer isso, mas pelo menos eu fui a primeira a saber dessa vez, então assim, apesar de toda essa chatice dela, ela carregou esse livro nas costas, sabe? Ela foi 100% a protagonista dessa história, 100% a heroína, ela foi tudo nesse livro. E olha que é complicado eu gostar de uma personagem que tá sendo chata e achar que ela foi a melhor personagem desse livro. A gente tava comentando porque a minha amiga leu primeiro e aí depois eu comecei a ler e aí a gente foi comentando juntos, né, sobre cada ponto que acontecia. E ela falando assim, nossa, o Xaden sofreu o livro inteiro, coitadinho do Xaden e não sei o quê. E aí eu lendo, eu falei assim, mas a única que tá sofrendo aqui é a Violet, ela que tá passando por tortura, ela que tá sendo revistada, ela que tá participando de desafios que ela não quer participar, ela que tá carregando o peso da morte do amigo nas costas, ela que tá carregando o peso de ter que cuidar da irmã dele, sendo que a irmã dele a odeia. E o Xaden, assim, lógico, ele tem os pontos dele, mas, tipo, ele não tá passando por nenhuma dificuldade no livro. E outra questão também porque na verdade assim, a Violet, ela precisa aprender a lidar com o poder dela, porque ela é muito poderosa, mas ela não consegue designar o poder dela pro lado certo, tipo, ela não consegue mirar, ela não consegue ter controle do poder dela, então ela precisa aprender a ter esse controle, porque senão ela não vai conseguir o sucesso nos ataques dela, nas batalhas. Então ela vem lutando com isso também, ela vem lutando com o seu sinete, em se bloquear também depois do que o Dan fez pra ela, então ela tem que se bloquear para que ninguém consiga acessar os pensamentos dela, nem o Xaden, nem o Ty, nem o Dan. Então assim, ela passa o livro inteiro em constante luta com ela mesma, né? Do tipo, precisa controlar o seu sinete, precisa aprender a se bloquear, precisa descobrir como salvar o povo, porque só ela sabe ler determinadas línguas, então ela é a chave também para traduzir alguns documentos importantes. Então, assim, ela foi importantíssima ao longo desse livro inteiro, tá? O romance entre Xaden e Violet, não tem o que falar, continua explosivo, continua com aquela química perfeita. Você, eles vão demorar pra se juntar num relacionamento de novo, assim, tudo bem, mas contanto que eles continuem se pegando ao longo do livro, que é o que acontece, eles podem demorar horrores pra falar eu te amo um pro outro, não me importa, contanto que eles estejam juntos, né, que a gente tenha momentos dos dois juntos, já é as migalhas que a gente precisa como leitor nesse livro que é maravilhoso. Então assim, a química deles continua 100%, as cenas dos dois, o Xaden, ele fala coisas assim pra Violet, ele se declara em vários momentos e o que ele fala é tão profundo, é tão assim que você sente que vem de dentro do coração dele, que assim, é de deixar qualquer um apaixonado, tanto a Violet quanto o leitor, tá? Então tá sempre no ponto. Eu vi muitos comentários falando assim, nossa, esse livro é muito mais triste do que Quarta Asa. Se você chorou com Quarta Asa, você vai chorar em dobro com Chama de Ferro. E aí isso foi uma coisa que me deixou muito assim apreensiva ao longo da leitura, né? Porque eu falava assim,
Eu chorei especificamente em Quarta Asa pela morte de um personagem muito querido. E acho que a forma como foi escrito a cena, os sentimentos da Violet, tudo que ela sentiu, tudo que ela passou, contribuiu para que de fato eu ficasse tão triste quanto ela e chorasse lendo. E aí eu fiquei pensando, quem que vai morrer nesse livro para que eu sinta dessa forma também? E assim, realmente, existem muitas mortes. Uma delas um pouco mais importante do que todas as outras, mas não funcionou dessa forma pra mim. Eu não achei o livro tão triste quanto me falaram ou quanto eu achei que ia ser. Porque é tão frenético as coisas que acontecem aqui nesse livro, porque nenhum dos personagens tem tempo de sentir a perda de ninguém. Porque eles começam a sentir a perda, já está acontecendo alguma coisa, eles já têm que correr atrás de outra coisa, já tem que começar uma nova batalha. Então assim, é tão frenético as coisas nesse livro, que nem os personagens e nem a gente leitor tem tempo pra internalizar o que tá acontecendo e sofrer. Eu não chorei em nenhuma parte desse livro, não senti tristeza em nenhuma parte desse livro. Posso estar parecendo um pouquinho insensível? Posso. Mas eu fiquei muitas vezes apreensiva com o que poderia acontecer. Muitos momentos de batalhas, de brigas, de guerra, de provas, eu fiquei muito apreensiva. E aí eu falei assim, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer agora. Você não pode morrer. Se ela morrer, ou se ela fazer isso que eu tô pensando que ela vai fazer. Então assim, eu fiquei muito apreensiva. Na última batalha que tem nesse livro, eu me peguei prendendo a respiração e o coração acelerado pra saber o que ia acontecer, com as coisas que ia acontecendo. Então assim, foi muito intenso a leitura nesse final de livro. Mas em contrapartida, foi uma das melhores cenas da Violet em toda a história, tanto Quarta Asa quanto em Chama de Ferro. A cena do final dessa batalha foi a melhor cena da Violet, em que ela salva dois personagens ali. Então assim, gente, esse livro, ele entregou tudo. Eu vou dizer que eu achei o final de Quarta Asa mais impactante do que Chama de Ferro. Mas eu acho que é por conta de tudo que aconteceu, né? Da morte, da descoberta da Violet. No final desse livro também, tem uma cena que eu acho que era para ser tão impactante quanto Quarta Asa. Mas eu não sei se eu já estava tão vacinada com tudo que aconteceu nesse livro, que eu falei assim, ok, tá, como será que vai ser resolvido isso no próximo livro? Então assim, seria pra ser, tipo, a bomba, do tipo, nossa senhora. Mas eu cheguei assim, tipo, nossa, né? E agora? O que vai acontecer? Eu não fiquei tão impactada quanto o final de Quarta Asa, mas não perdeu seu brilho, não perdeu o seu charme essa história. Então, assim, eu fiquei apaixonada pela história, continuei, né, apaixonada pela história. Obviamente, eu vou continuar lendo. Tempestade de Ônix lança agora dia 22 de janeiro. Eu não sei se esse vídeo vai antes ou depois, mas enfim. Vai lançar ou já lançou em 22 de janeiro. Eu não vou ler ele já, porque como? Há boatos de que Rebecca Yarros nem começou a escrever o quarto livro. Então, assim, eu quero dar uma esperada, porque eu quero ler o terceiro livro mais próximo do lançamento do quarto livro, mesmo porque para não ter perigo de esquecer algumas coisas, ou então de estar mais próxima da história e internalizar tudo o que aconteceu nesse primeiro e nesse segundo livro, tá? Gente, esse livro vale a pena muito vocês lerem. Se vocês ainda não leram Quarta Asa, comecem, porque é maravilhoso. A construção da história, dos mundos, dos dragões, dos cavaleiros, a profundidade que cada personagem tem aqui, os segredos, os plot twists, as reviravoltas, as cenas de batalha são muito bem escritas, muito bem detalhadas. É um livro que te traz muitos sentimentos ao longo da leitura, sentimentos bons, sentimentos ruins, apreensão, ansiedade para saber o que vai acontecer. É um livro completo. Gente, são livros completos que eu acho assim que faz a experiência do leitor ser maravilhosa, e eu acho assim, eu amo histórias assim que causam sentimentos ao longo da leitura, tá? Vale muito a pena. Então assim, fica aqui o meu apelo para vocês conhecerem essa história, tá? Bom, fico por aqui nesse vídeo com o que eu achei de Chama de Ferro.
Não quis contar muito o que acontece ao longo do livro, porque é muita reviravolta, então qualquer coisa que eu conte realmente faz sentido. Vai ser um spoiler, mas espero que vocês tenham entendido através do que eu senti lendo a importância que é esse livro, tá? Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo, então não esqueça de deixar o like, não esqueça de se inscrever e deixar aqui no comentário o que você achou e o que vocês estão esperando para esse terceiro livro que tá chegando por aí, tá? Fico por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo.